Nesse momento que eu falo com você, existem alguns aparelhos entre nós. Diante de você pode ter um celular, um aparelho de televisão, um computador, um notebook. Na minha frente tem câmeras, captadores de áudio. Existem muita técnica, muita tecnologia e muita ciência entre nós. Se estamos vivos, é porque passamos por muitas intervenções médicas, um remédio, uma vacina, estamos andando e pode ser que você esteja usando um óculos para falar comigo. Houve um momento em que um debate se levantou e todos nós, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, fomos imersos nesse debate. Se existe um conflito entre fé e ciência. Inclusive, muitos que falam que a ciência se levantou contra a fé estão dirigindo carros, vão ao médico, já fizeram ressonância magnética, usam um telefone ou outro aparelho de telecomunicação, estão apoiados em um satélite, chamam carros por aplicativos. Nós estamos aqui, já pegamos ônibus e até celebramos a chegada do homem ao espaço e todo esse impacto que isso chega até nós. Mas há um benefício e claro quando a gente fala de desenvolvimento tecnológico para a nossa vida. É por isso que levantar essa questão se ciência e fé estão em contraposição, ela é algo para ser discutido, porque se a ciência combatesse a fé, por que cristãos são tão beneficiados com o desenvolvimento científico? Pois é, a mesma tecnologia nuclear que pulverizou uma cidade inteira é aquela que você usa para fazer um exame de alta tecnologia e precisão na imagem, e quantos de nós não estão vivos exatamente por causa disso? Então é hora de procurar aquele que criou tudo e a mente do Criador que produziu tecnologia cerebral no cientista pode explicar qual é e de fato esse relacionamento. E se existe um relacionamento e eu e você estamos nele, isso é uma questão de fé e essa fé é para hoje. Então não saia daí que a nossa conversa só está começando. Vamos começar como tudo começou. Preste atenção neste texto. Ele não é um texto infantil, ele não é aleatório. Ele é a base para a compreensão da nossa relação com a natureza. E quando falamos de compreensão da relação do homem com a natureza, estamos falando de ciência. Quando Deus faz o homem, ele tem um mandato, que muitos chamam de mandato cultural. Mas veja quais são as dimensões desse texto quando ele diz assim: assim, Deus criou o ser humano à sua imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e o Senhor os abençoou e lhe disse: seja fecundo, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Algumas coisas emergem do texto para a nossa compreensão. A terra é perfeita. A terra foi acabada. Nós vamos perceber logo no começo do capítulo 2 que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. A terra está perfeita, a terra está acabada, mas ela está sob a sujeição do homem. Sim, o homem vai ver frutos, flores, grama, animais, madeira, ele não tem autorização para encerrar nenhuma vida. Mas isso não significa que esse homem não pode criar artefatos, ele não pode interferir na ordem criada, ele não pode estudar e ele não vai poder agir sobre o conhecimento que ele tem das leis de Deus nessa natureza. Então, a gente vê muitas vezes uma imagem, forma na nossa cabeça uma imagem de um mundo perfeito e imagina deste mundo perfeito um mundo botânico e um mundo pré-histórico, o que não é verdade. Adão não era um homem das cavernas. Adão era um homem perfeito, com uma mente perfeita e uma mente criativa. Você já imaginou? Deus coloca em Adão uma mente tremendamente potente e diz para ele assim: não faça nada, não crie nada, se reduza àquilo que você vai fazer, e nós imaginamos já Adão como um simples jardineiro. Isso não é real. Há uma sujeição da terra. Adão era um ser criativo. E essa criatividade de Adão estará na sua relação com todos os elementos da natureza a qual ele estará se relacionando. O relacionamento de Adão com os demais elementos da natureza, ele é conforme a sua imagem. Agora veja, Deus cria flores e cria abelhas. O relacionamento da abelha com as flores produz vida para ambos.
Quando uma abelha se aproxima da flor, aumenta e multiplica a vida daquela árvore. Como uma abelha se aproxima da flor, aumenta e multiplica a vida daquela abelha. Porque vida existe para criar vida. Essa é a lógica da criação. Adão sujeitou toda a natureza e recebeu essa ordem de sujeição. Portanto, saiam e criem culturas, saiam, criam sociedades, saia e produza melhoras de vida. Sim, a vida é perfeita, mas é em constante crescimento. A aproximação de Adão como a imagem de Deus de qualquer forma de vida multiplicará essa vida. Aqui a gente tem a primeira lição bíblica do relacionamento científico conforme Deus pensou. Ciência existe como todo conhecimento para a multiplicação e o aperfeiçoamento da forma de vida. Quando Adão se aproximava de qualquer animal, o animal não temia pela sua vida. Quando Adão se aproximava de qualquer animal, o animal sabia que a sua vida se multiplicaria pelo cuidado daquele que sujeitou toda a natureza aos pés de Adão. E isso é importante para nós. Nós vamos para um segundo passo, porque o livro de Gênesis vai dizer mais coisas sobre conhecimento. E aqui as coisas começam a se dividir em mais complexidade, mas ela vai nos revelar algo extraordinário. Quando a gente pensa na lógica da dinâmica cultural, nós vamos concluir pela própria nossa vida, numa relação com as nossas coisas, que cada coisa nova que é inserida na nossa vida vai gerar novos pensamentos, novas perspectivas, novas atitudes. Sim, existe uma relação do que estávamos pensando e a aplicação de novas coisas, como também a aplicação de novas coisas muda o que vamos pensar. Se existe uma cultura onde não existe panela de alumínio e em algum momento uma panela de alumínio vai entrar naquela cultura, vai mudar muita coisa. Você já parou para pensar em alguns momentos como a vida era há uns 20, 30 anos atrás e hoje você faz aquela pergunta, como é que a gente conseguia fazer? Por exemplo, a gente calcula o nosso tempo hoje a partir das tecnologias, das facilidades que temos no celular. Se não existisse, por exemplo, uma tecnologia 4G, nós não faríamos uma boa parte das coisas que fazemos hoje e nos organizaríamos para outras. Se você vai lavar uma roupa e tem uma máquina, você tem um tipo de planejamento. Se vai lavar uma roupa e tem que colocar a roupa nas costas e procurar o primeiro rio que tem lá, temos outro tipo de planejamento que vai afetar a cronologia de todo dia. Isso falando de uma coisa doméstica, mas uma nova tecnologia muda muito. Por exemplo, você tem uma sociedade que não escreve. De repente aparece escrita naquela sociedade, tudo muda. A transmissão, o armazenamento de conhecimento, tudo vai ficar diferente. Qualquer coisa nova muda a forma com que nós nos relacionamos com o mundo. Agora, tendo isso em mente, pensa neste verso. O texto de capítulo 3 de Gênesis, verso 21, diz assim: O Senhor Deus fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Sim, o sentido do texto é que Deus o justifica. O cordeiro morre e nesse ato de justiça de Deus, onde a morte é substituta e a culpa da morte cai sobre o cordeiro e eles estão entendendo como é a salvação, isso vai radicalmente mudar, inclusive, a ideia que eles fazem sobre Deus. Sim, eles aprenderam um aspecto de Deus que para eles na prática não era conhecido. Deus é gracioso. Deus é perdoador e viram uma misericórdia que ainda não foi vista. A ideia de Deus aumentou para eles. Mas tem mais uma coisa. Esse texto está dizendo que os homens não inventaram vestimentas. Você está vendo que existe uma perspectiva sendo apresentada para a Bíblia de que nós, no atuar sobre a terra e sendo administradores da terra, não criamos todas as tecnologias, nem toda a ciência? Sim, o texto está dizendo que Adão não foi aquele que inventou a roupa e que os primeiros habitantes da terra não chegaram ao momento em que descobriram o vestiário. Roupa, costura de roupa e essa forma de se vestir, se demonstrando para o outro a partir de algo que aconteceu e com status, foi Deus que deu. A roupa em Adão e Eva é o status do perdoado. E ver-se naquelas roupas significa fomos perdoados. E a inserção dessa cultura e desse conhecimento foi Deus que deu. A gente pode falar sobre muitas coisas. Por exemplo, o livro de Jó diz que quando Deus fez a terra, as estrelas do céu juntas alegremente cantavam. Portanto, a Bíblia diz que música existe antes dos músicos da terra.
O canto existe antes dos seres humanos. E se existia a música antes dos seres humanos, a relação que Adão tem com os códigos, com os acordes e com o cantar foi de alguém que aprendeu e não de alguém que inventou. Existem culturas na Terra e nem toda a cultura da Terra, nem todo o conhecimento da Terra foi desenvolvido pelos seres humanos. Deus os entrega e ao entregar ao homem, ele impacta e muito a maneira como o homem se vê, como ele vê a Deus e como ele vê as coisas. Quer ver um outro exemplo clássico disso? Havia rios na Terra. O próprio relato de Gênesis fala de rios, então podemos deduzir e não podemos dizer que não há navegação antes do dilúvio, mas não havia um transatlântico e não havia um navio daquela proporção. Deus entrega um projeto de engenharia naval e mais, entrega para Noé um projeto de engenharia naval e entrega para Noé uma forma de isolar aquele barco. Sim, ele introduz o uso de betume como impermeabilizante. Isso é ciência, isso é conhecimento, mas é Deus agindo culturalmente, formando conhecimento na Terra. Podemos citar muitos exemplos onde Deus entrega um texto. Isso vai se desenvolver e se desenvolver muito. Por exemplo, você já viu alguma epístola que não seja da Bíblia? Sim, esse gênero literário, esse estilo de se comunicar se popularizou por causa do povo de Deus. A gente fala de epístolas e explica o que é a epístola, mas o que fez o planeta conhecer uma epístola foi a Bíblia. Todas as pessoas que você conhece, se perguntar para elas se você conhece uma epístola, se conhece, vai citar a Bíblia. Foi ela que popularizou essa tecnologia de comunicação que se desenvolveu a partir da ação do Espírito Santo na vida das pessoas e das pessoas. Mudou e muito a nossa forma de ver cultura, de ver a nós mesmos, de ver a Deus e de lidar com a relação entre as coisas. O que a gente pode concluir até então é que o domínio do homem sobre a terra e a maneira como o homem interfere sobre a terra está também em conjunto com a ação de Deus. Agora note, porque tem um elemento muito interessante aqui, porque é pergunta para muita gente. Deus age apenas sobre aquelas pessoas que estão em comunhão com Ele? Veja esse texto. O capítulo 4 do livro de Gênesis fala do primeiro homicídio, de uma relação entre duas pessoas que representam dois povos, duas perspectivas, duas formas de relacionamento com Deus e a tensão que existe entre eles. A Bíblia também nos informa que Abel, ele cuidava de ovelhas. Portanto, ao cuidar de ovelhas, havia neste relacionamento o desenvolvimento de características em Abel. Capítulo 4 do livro de Gênesis diz assim: depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Caim era agricultor. O que isso significa? Que tem uma série de técnicas que ele dominava, uma forma de se relacionar com a terra, com a semente, com o plantio, com a colheita, com a água. Ele tem esse relacionamento. Agora, há algo muito importante sobre a maldição que cai sobre ele e a maneira como Deus executa juízo sobre ele. Porque o juízo de Deus sobre Caim está relacionado diretamente com o seu pecado e com a sua forma de viver e construir, se relacionar com a vida material. Observe esse texto, mesmo no capítulo 4 de Gênesis, ele vai dizer assim, que o que você fez, pergunta o Senhor a Caim, a voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor, meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra e da sua presença, e terei que me esconder, serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Observe o que está acontecendo no texto. Ele é um agricultor. Quando Deus diz que a terra não dará mais para ele seu fruto, Deus está fazendo obrigatoriamente que Caim mude a forma de se relacionar com a terra. Mas não existe uma indústria alimentícia aqui. Não existe um supermercado para Caim fazer compras. Ele não vai substituir a enxada por um cartão de crédito. Se ele, ao plantar, não obterá mais da terra o seu sustento, isso obrigatoriamente vai fazer com que, se ele fique vivo e seus descendentes fiquem vivos também, ele tem que agora desenvolver novos saberes, novas culturas para viver.
É a sobrevivência dele que está em jogo. Aparece agora na Bíblia pela primeira vez a relação de necessidade com criação. Sim, Adão ele vivia colhendo. E depois Deus diz para ele, olha, vai ficar sem prazer essa sua relação com a terra, porque ele diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão e haverá fadiga agora na sua relação com a terra. Com Caim, o aprofundamento disso é maior ainda, a terra vai negar a você seu fruto. Qual foi o resultado disso? Quando você olha de um pedaço do livro de Gênesis, vai dizer assim, Caim, verso 17, teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou de Enoque, o nome do seu filho. A primeira coisa que vai acontecer agora é o desenvolvimento de novas técnicas. Não mais um homem do campo. Este homem que agora era do campo e se relacionava com o campo e o campo respondia à sua técnica, agora ele vai criar um aglomerado de pessoas e pela edificação de uma cidade, a gente vê em Caim o desenvolvimento de uma engenharia civil. Sim, cidades, organização urbana, relacionamento entre as casas e ele vai dar para a cidade o nome do seu filho. Não para por aí, olha como essas coisas se desenrolam. A Enoque nasceu Irade, Irade nasceu Meujael gerou Metusael e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas, o nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Mais uma inovação no desenvolvimento da civilização humana nesse sentido. Agora, pessoas que moram em tendas, mais uma vez a interferência em tecidos, em armação e a pecuária vai aparecer. Você percebe que possuir gado não significa apenas uma posse, significa alguém que domina conhecimento sobre essa vida animal. Possuir gado e habitar em tendas, ele vai dizer algo sobre um nomadismo, de pessoas que vão migrar pela terra, andar pela terra e ter animais sob seu controle. O texto ainda vai dizer mais coisas. Ada também deu à luz ao seu irmão, que era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Sim, nós vamos perceber na Bíblia toda, e note isso e anota isso, porque isso é muito importante, nós vamos perceber na Bíblia toda o uso de instrumentos musicais. Na organização do culto ao Senhor no povo de Israel, há muitos instrumentos musicais, mas Moisés não está negando uma realidade aqui. O pai deles era um descendente de Caim, que foi e criou isso tudo. Continua lendo o texto. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. O que Naamá fazia, né? Nossa mente divaga um pouco, mas a Bíblia não falou e eu também não vou falar nada também, porque não sei. Mas a Bíblia fez questão de colocar o nome dessa mulher aqui. Portanto, ela era conhecida por fazer alguma coisa ou lidar com as coisas que foram criadas. Mas há o surgimento da idade do ferro, da idade do bronze, do domínio sobre esses metais e a manufatura, a mudança da forma de material, e foi o pai de todo instrumento cortante. Agora vamos pensar um pouquinho. Dentre todas essas coisas listadas em Gênesis 4, com quais delas o povo de Deus se relacionou? Minha resposta é simples. Com todos. O povo de Deus habitou em cidades, o povo de Deus possuía gado, o povo de Deus habitou em tendas também, ele tocava instrumentos musicais, lidou com enxadas, lidou com lanças, lidou com bronze, lidou com ferro. Deus usa a mente humana para o desenvolvimento da tecnologia? Usa. Existe uma proibição da parte de Deus para o uso de todas essas coisas criadas pelos descendentes de Caim? Não, Deus não proibiu nada disso, muito pelo contrário. Nas mãos de um povo de Deus, isso foi para a glória de Deus no decorrer da história. O que conclusões nós podemos tirar a partir deste relato? A gente não joga a ciência fora porque ela foi desenvolvida na mente de um incrédulo, porque acreditamos na soberania de Deus e no cuidado de Deus para com a humanidade. O pecado não é capaz de desfigurar o propósito de Deus com a humanidade. Sim, os homens são responsáveis pela sua criatividade e pelo seu uso. Nós vamos ver daqui a pouquinho como é que isso foi criado e a responsabilização por ocasião da Torre de Babel. Mas a ciência é desenvolvida pela humanidade e essa ciência sendo desenvolvida pela humanidade chega a toda ela. Não há descendentes de Caim no mundo. Todos eles morreram no dilúvio.
Mas entrou uma família do dilúvio. Noé, sua esposa, Sem, sua esposa, Cão, sua esposa, Jafé, sua esposa. Que ao entrarem lá, tiveram sobre suas vidas o impacto de todos esses desenvolvimentos. Mesmo que Noé não dominasse todas as técnicas que foram desenvolvidas pelos filhos dos homens antes dele, ele sabia da existência de todos estes. E neste momento, quando Noé entra e sai da arca, a ideia dessas coisas já está presente a ponto dela se desenvolver com muito mais velocidade no mundo pós-diluviano. Podemos dizer, portanto, que quem inventou essas coisas e os primeiros avanços tecnológicos e científicos no mundo, falando assim dentro dos limites do que se pode chamar de ciência no mundo antigo, foram os descendentes de Caim, mas eles foram reaplicados com uma outra lógica depois do dilúvio. Preste muita atenção em Paulo definindo fé e colocando um elemento da fé que não pode sair da nossa mente. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, falando sobre a ressurreição, ele diz assim: Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, porque vocês ainda permanecem nos seus pecados. O que Paulo está dizendo é que a fé é um fato e todo o cristianismo está baseado em um fato. Cristo ressuscitou, fato. Por que isso é muito importante quando estamos conversando do relacionamento de fé e ciência? Porque no decorrer da história se desenvolveu uma dicotomia, que alguns autores falam, e muito bem, da dicotomia fato-valor. E quando eu falo de dicotomia, eu estou falando de uma separação de áreas, de formas de pensar. Vou explicar melhor. Desde o momento da Grécia Antiga, a Grécia de Platão, há uma forma de apresentar a existência em dois compartimentos. Quem conhece um pouco de Platão vai ouvi-lo dizer que existe o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Há um desenvolvimento disso quando se fala do mundo das ideias e o mundo que não é o mundo das ideias, o mundo da alma e o mundo do corpo. Isso está tão entranhado na forma de pensamento ocidental que acabamos por dividir o mundo todo nessas dicotomias. Vamos, por exemplo, você já deve ter ouvido falar que a alma é algo que existe dentro de você, mas pertencente a um outro mundo. Sim, isso é uma ideia fortemente platônica, mas isso não é só uma forma como se relaciona a religião, porque há uma forma de alocar a religião como pertencente a um outro mundo. Algumas expressões são comuns. Caminhando para o lado espiritual, uma pessoa é espiritual. Essa forma de pensar é totalmente contrária à forma bíblica de pensar. Por quê? Porque o Deus da Bíblia, as relações do Deus da Bíblia, elas são concretas e elas são factuais. Uma religião que não é uma religião que age neste mundo, ela em nenhum momento vai ser uma religião que faça qualquer diferença no mundo. Sim, uma religião que não é deste mundo é uma religião escapista. Hoje, como é que essas coisas acontecem e como que o discurso chega até a gente? Numa frase simples, você já deve ter ouvido falar. Fé é uma questão particular. Crença, existe a crença de cada um. Sim, essa sua forma de pensar a religião é coisa para você. A ciência entrou no bem e no debate comum, porque pode ser provado, e a religião está restrita ao espaço privado, porque é uma questão de valor, de moralidade e de interpretação. Quando escutamos Paulo falando sobre isso, ele não está dizendo isso. Ele fala, a ressurreição de Cristo é um fato. Ele não é um valor, ele não é interpretativo. Ele fala que todas as formas de se pensar o cristianismo, ele está baseado num fato, este fato de que Cristo ressuscitou. E fala, se isso não é fato, tudo que vem depois é vão.
é mentiroso e nós não estamos falando nem de Cristo. Ele fala, não há por que pensar no cristianismo se ele não é baseado num fato. A gente está falando de ressurreição, mas a gente pode ampliar essa discussão e falar, por exemplo, da criação. Deus criou o mundo falando fato, e sem que Deus seja o autor do mundo e o autor a partir da sua palavra, não há nenhuma sustentação para nenhuma fé religiosa que de alguma forma se relacione com o cristianismo. A realidade consciente e madura é que ciência de verdade, ela mergulha sobre as coisas de Deus na natureza. O que Deus fez, como os elementos se relacionam e o aprofundamento desse conhecimento gera bênção. Fato é também de que a Bíblia é um livro completo, complexo e que exige uma aproximação respeitando as regras da maneira como Deus se revelou nela. Portanto, a Bíblia não é um livro de subjetividades. A Bíblia é um livro verdadeiro, concreto e absoluto que fala de fatos. O fato de Deus ser o Criador, o fato dele ser um Redentor, o fato dele se relacionar e o fato dele se revelar como ele é. No relacionamento fé e ciência, nós temos a primeira base. Deus é um fato, sua criação é um fato. E se a ciência não levou até a conclusão de Deus, estude mais um pouco, isso é uma verdade. Sabe, quando a gente entende a maneira como Deus quis que as coisas surgissem, nós vamos entender também a maneira como Deus quer que as coisas terminem. Quando a gente vê o propósito de Deus ao fazer as coisas surgir, nós vamos também entender o propósito de Deus na manutenção da vida hoje. Eu quero te chamar a atenção para a necessidade de conhecermos mais sobre Deus, a origem que Ele deu a todas as coisas e o propósito. Há muitas formas de a gente estudar, ouvir. Uma delas, que é muito importante, é a gente parar e estudar de maneira sistematizada, com uma Bíblia na mão e uma boa condução. Antes de a gente terminar e se despedir, eu tenho aqui uma dica do coração para você. A Novo Tempo tem materiais produzidos de maneira muito boa, com muito carinho, mas com muito preparo para isso. Elas são profundas e são didáticas e são para tipos de pessoas como você, que se interessa dessa forma por um assunto para compreender a realidade e entender que fé é algo que se relaciona em cada partícula da nossa vida. A essa que está aqui na minha mão fala sobre esse assunto que estamos conversando hoje. A origem de tudo, a relação da criação, a relação com a redenção. Agora, nesse intervalinho mesmo, pega seu telefone e fala com a gente. Entra lá no site da Escola Bíblica e procura. Tem esse e tem outros materiais também. Você pode falar com a gente pelo WhatsApp, pode conversar com a gente pelo telefone. Você faz sua inscrição de maneira fácil, boa, rápida e a revista é gratuita. Sim, os Anjos da Esperança é que patrocinaram ela para você e para mim. Então, assim que você fizer o pedido da sua revista, é só começar a esperar que ela vai chegar na sua casa pelo correio. A gente aqui se despede. Se despede na alegria de saber que Deus é o autor de todo saber e que Deus é uma fonte de bênção e que Ele nos deu, além de nos dizer qual é e como as coisas acontecem, Ele nos deu a Bíblia para entendermos por que as coisas acontecem e nos deu um código de valor e de amor para nós usarmos todo o conhecimento para a glória dEle.